Bom dia, meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus para todos. Meus queridos, sou o pastor Miguel, estou mais uma vez aqui no Sítio Paraíso para trazer para nós mais uma reflexão da palavra do Senhor nesse dia tão abençoado, que nos concede o Senhor. Agradecer a Deus por todas as bênçãos, por tudo quanto Ele tem operado em nosso favor, amados. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados, a palavra do Senhor hoje para a nossa reflexão, vai nos falar, bendito seja Deus, em Mateus capítulo 12, é sobre Jesus andando por cima das águas. Imagine só, Jesus despede a multidão, os discípulos pegam o barco, começam a navegar, e de repente sobrevém uma tempestade muito forte naquele mar. Tempestade de vento, e ondas tempestuosas, e os discípulos ali apavorados. Mas a palavra diz que na quarta vigília da noite, lá vai Jesus andando por sobre o mar. Maravilha, Aquele que está presente em todos os momentos, é o nosso amigo certo, das horas certas e incertas, Jesus, ele não escolhe horário para nos atender. Então, na quarta vigília da noite, vem Jesus andando por sobre as águas. E eles, quando viram aquilo, em pânico ali, com medo, gritaram que era um fantasma. Meu Deus, vejam só, o quanto o medo, o pânico, nos leva até a desconhecer Jesus. Amados, é preciso nós orarmos e pedir a Deus, muita calma e sabedoria, controle, domínio próprio, desses momentos difíceis da vida quando vem as tempestades, para nós não esquecer, da pessoa de Jesus que está sempre presente em nossas vidas e reconhecê-los em todo o nosso caminho, em tudo que acontecer conosco. Lembrar que o Mestre Jesus Cristo, o bom Salvador, o bom pastor, ele está conosco, amém? Glória a Deus. Enquanto eles gritavam, Jesus disse: ei, tenha bom ânimo, não tenha medo, sou eu. Aleluia. E Pedro, quando ouviu Jesus dizer sou eu, Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, então permita que eu também irei caminhando por cima das águas a encontrar contigo, Senhor. E Jesus disse: venha, Pedro, venha. E Pedro, muito animado, desce do barco em meio àquelas águas, em meio ao mar, Pedro desce do barco e começa a andar na direção de Jesus. É interessante, meus amados, que enquanto Pedro estava ali focado, com a sua visão em Jesus, olhando para Jesus, ele estava caminhando normalmente por cima das águas, como Jesus também estava vindo à direção de Pedro e do barco. Mas é interessante que quando ele tira a visão de Jesus, ele para de olhar para Jesus, e ele olha para o vento, para as ondas, ali ele teve medo e se afundou. Amados, o medo destrói sonhos. O medo é uma coisa terrível, o medo, ele não deixa aperfeiçoar, ele não traz perfeição. O medo é perigoso por isso, Porque o medo tira toda a perfeição. Aquilo que é para ser perfeito, com medo a gente não consegue fazer. Mas veja só, Jesus então, quando ele afunda, ele lembra e diz: mestre, salva-me ou me salva. E Jesus o tomou pela mão, e olhando para ele disse: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Um homem de pequena fé, ele duvida, mas aquele que tem fé firme no Senhor, ele crê. Mesmo na tempestade, nas horas difíceis da vida, ele crê que vai vencer. Porque a confiança não está em nós, amados. A confiança está no Senhor, naquele que tudo pode. Podemos ver que ele não estava tão profundo, ele não tinha afundado tanto. Porque a palavra diz que Jesus só estendeu a mão, e pegou na mão de Pedro e o trouxe para fora. Eu creio que ele ainda não tinha afundado tanto, Foi um exemplo ali, Jesus mostrando que Jesus podia muito bem ter segurado Pedro ali por cima das águas com todo o seu poder, Eu creio que Pedro flutuava ali tranquilamente como se fosse um isopor por cima da água. Mas ele deu essa lição para que nós
Fique ciente, amados, que não podemos duvidar do Deus que nós servimos, do poder do nosso Jesus. Porque quando duvidamos, nós perecemos, né? Então, meu querido, a gente nunca deve duvidar da providência de Deus. Seja o que você estiver passando, a situação que você se encontra, ou que nós nos encontramos, vou me incluir também aqui na mensagem, né, amados? Imagine, né? Duvidar da providência de Deus nunca, mas sempre crer. Porque Jesus disse que se nossa fé for pelo menos do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, nós podemos dizer a um monte, né? Por exemplo, aquele monte, ó, muda-te de lugar e ele vai nos obedecer. Às vezes no sentido literário, né, amados? Nós não podemos, às vezes eu creio que a minha fé, por exemplo, falar de mim, talvez não seja suficiente para mim dizer para aquela montanha ali, ó, muda de lugar e ela me obedecer. Mas eu quero te dizer uma coisa no sentido figurado. Meu amado, minha irmã, meu irmão, meu amigo, tem momentos na nossa vida que vem problemas que talvez é como se fosse uma montanha daquela ali diante de nós, né? É do tamanho de uma montanha. Mas se nós usar a nossa fé no Senhor, essa montanha se moverá, ela mudará de lugar e nós seremos libertos, né? Abençoados, vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Não duvide das providências de Deus, mas creia no Senhor, porque Ele sempre está presente na sua vida. Enquanto você esperar nele, Ele nunca vai te decepcionar, ok? Fique com Deus, um forte abraço. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu like, nos ajude a manter esse canal ativo, para sempre a gente ter essa oportunidade de estar refletindo na palavra do Senhor. Amém, queridos? Fiquem com Deus até uma outra oportunidade, em nome de Jesus.